Augusto Inácio, olhando para esta transferência do Benfica, Mitroglou, um jogador que esteve no radar do Sporting durante bastantes semanas, é uma perda para o Sporting ou é um jogador que, se calhar, o Sporting não fez assim tanta questão de contratar? Boa noite a todos. A primeira pergunta que fez ao nosso convidado aqui foi que o Benfica roubou Mitroglou ao Sporting. Mas já não roubou nada ao Sporting, não era jogador do Sporting, porque não roubou nada ao Sporting. Desviou. Não, o que acontece é que o Sporting, se realmente quisesse o Mitroglou, tinham. Porque não era por a diferença, segundo o que vem na imprensa, 500 mil euros, que iria-se deixar de fazer o negócio. Penso que o Sporting, na primeira abordagem, tentou-se perceber que tipo de valores é que estavam em causa e que depois deixou rolar as coisas sem aquele interesse efetivo de querer contratar o Mitroglou. Enquanto tiveram entretidos a imprensa com o Mitroglou, o Sporting de repente aparece com dois jogadores que a imprensa nunca tinha falado. Foi o Aquilini e foi o Bruno Paulista. Por isso o Sporting, penso eu, neste momento, poderá ter o plantel fechado. Penso que não precisa de nenhuma aquisição. O Sporting, se repararmos, na frente de ataque tem tudo internacionais. Brian Ruiz, internacional da Costa Rica. Monteiro e Gutierrez, internacionais para a Colômbia. Slimani, internacional pela Argélia. Carrilho, internacional pelo Peru. Foram os internacionais portugueses e agora com o Aquilini, internacional pela Itália, 38 vezes internacional. Penso que o Sporting praticamente fechou aqui o plantel, a não ser que no mercado apareça assim um negócio de última hora que seja uma coisa muito boa para o Sporting, que a poderá fazer, mas creio que o Sporting, por aqui, acho que terminou as aquisições. Augusto Inácio, ainda relativamente a este médio que chega hoje ao Sporting por 3 anos, Alberto Aquilani, um jogador de 31 anos, contrato de 3 anos, cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Para um jogador de 31 anos, um contrato de 3 anos é normal? É normal. Se nós repararmos, por exemplo, no futebol italiano, há jogadores que jogam com 38, 39 anos e com alto rendimento. Ainda agora vimos o Francesco Totti a jogar em Alvalade e tem quase 40 anos. As idades aqui, o que conta aqui é a experiência que o Sporting vai ter naquele meio campo, com um jogador de classe internacional e que vem preencher um plantel, talvez seja nos últimos anos o melhor plantel do Sporting, recheado de várias opções. E creio que a Aquilani vem dar mais força e mais e diria também imaginação àquele meio campo e vem dar concorrência. O Sporting precisa de concorrência, os jogadores do Sporting precisam de concorrência, porque ninguém quer perder o lugar e o Sporting fica ali com 4 ou 5 médios em que qualquer um pode jogar. O Sporting também está metido em 5 frentes, precisa de todos os jogadores e o que se quer aqui é quando sai um ou outro jogador que a equipa não oscila, como oscilava. Portanto, a nível meio campo, esse equilíbrio está garantido com a chegada da Aquilani e também de Bruno Paulista. Bruno Paulista, sim, mas embora parece-me que a aposta em Bruno Paulista é mais uma aposta de futuro, o jogador está-se a revelar como uma grande esperança do futebol brasileiro e que curiosamente começou a defesa esquerda e agora joga a 6, tem quase 1,90 m, pé esquerdo ainda por cima. É um jogador que vai ter que aprender muito o que é o futebol europeu, porque com 19 anos, saindo do Brasil, vai ter que se adaptar àquilo que são as exigências aqui na Europa, mas todas as indicações parece-me que o Sporting fez uma grande contratação, talvez não para o imediato, mas quem sabe, nunca sabe, mas em cima de tudo em termos de futuro. Respondendo só um bocadinho ao jogo que irrita, desculpa lá, em relação ao Benfica, depende do modelo de jogo que o Benfica utilizar, se precisa de 4 avançados ou 2 avançados. Jorge Jesus, por exemplo, no Sporting, sabe que vai jogar com 2 avançados, precisa de 4 avançados. Se o Benfica, se não jogar com 2 avançados, 3, penso que é o suficiente. Mas em relação ao investimento, há aqui uma causa que pode ser importante para a análise dos clubes em termos orçamentais, que é o rigor do fair play financeiro delineado pela UEFA. O Sporting, o ano passado, teve por uma unha negra para não participar nas competições europeias, porque o Sporting foi obrigado, depois da anterior direção ter deixado lá em ano e meio 100 milhões de euros, foi obrigado a recuar para poder contar com as continhas todas bem feitas para depois este ano a gente ter que entrar nas competições europeias. A pergunta que eu faço é se o Benfica também não foi obrigado agora a fazer isso, não podendo contratar grandes jogadores, gastando muito, quase o rigor do fair play financeiro. O Sporting tem esse plano. Quando o Sporting, há 2 anos, teve que fazer isso, automaticamente também ganhou mecanismos financeiros para este ano poder apostar mais forte.
porque há 2 anos não foi possível, nem há 2 anos nem o ano passado. E este ano tem uma abertura maior. Portanto, para esse investimento. Para o Inácio, há estes 2 anos, estes 2 primeiros anos de Bruno Carvalho foram de poupança para agora poder... Não é de poupança, é de realismo. Era aquilo que aquele orçamento assim exigia que fosse. Mas valeu a pena ou não, Inácio? Vale sempre a pena. Isto é, o conjunto de jogadores portugueses que eu julgo que orgulhavam os sportinguistas, porque eu ouvia muitos sportinguistas a orgulharem-se não apenas dos jogadores da formação do Sporting que faziam parte da Seleção Nacional, como dos próprios jogadores portugueses da formação que faziam parte da equipa titular do Sporting. A pergunta que eu faço é, valeu a pena esse investimento, forçado ou não, para levar agora a que esse investimento seja destruído? Tu tens no seu tempo, valeu a pena, mas não deu campeonatos. Forma-se o jogador... Deu uma Taça de Portugal, Inácio. Mas não deu campeonatos. Mas quem é que disse... Vamos conversar de uma forma mais profunda. Com o Leonardo Jardim, o Sporting foi segundo classificado. Certo. Participou na luta pelo título até uma fase muito avançada da prova. E lembramos-nos todos da grande pressão que havia sobre o Leonardo Jardim, da parte da comunicação social, para ele assumir a candidatura do Sporting ao título. Ele sempre fugiu isso. E, no entanto, esteve até muito longe na prova a discutir o título. Segundo classificado, com uma equipa sustentada em muitos jogadores jovens da formação. Mas sem competições europeias, não é? Muito bem. Sim, nessa altura sim. Muito bem, mas isso não altera o paradigma. Quer dizer, pode alterar uma equipa que fez este percurso, que no ano seguinte foi terceiro classificado, de novo entrando na luta pelo título, e só não assentou essa entrada porque o Benfica empatou o jogo em Alvalade, já nos descontos, porque se não tivesse acontecido esse resultado, eu estou convencido que o Benfica tremeria e que o Sporting poderia forçar mais o andamento para tentar chegar ao título. E agora participaria na Liga dos Campeões. A pergunta que eu faço é, se depois de um caminho de 2 anos, em que o Sporting estratificou uma equipa muito sustentada na sua juventude, uma juventude brilhante, diga-se, não merecia a continuação deste desafio, não contratando, digamos, a chuva de jogadores que Jorge Jesus contrata, normalmente, mas contratando, digamos, de uma forma muito cuidada, 3, 4 jogadores que pudessem ajudar o Sporting a dar esse passo em frente com a sua entrada na... Mas eles estão lá, o David Borges. O João Mário continua lá, o Adriano continua lá, o Gelson Martins foi agora lançado, parece que o Jorge nos conta muito com ele. O André Gomes, o Carlos Mané está lá, também continuavam no Benfica. Mas o David Borges, mas eles jogam. Estão a jogar. Estão a jogar. Veremos se depois, continuar a puxar na formação. Se depois de Jorge Jesus se fixar no seu 11 titular, se continuarão a jogar. E, sobretudo, se Jorge Jesus continuar-se na próxima época, continuarão a jogar também. Porque temos já esta experiência muito recente de Jorge Jesus no Benfica, em que, para além de dele ter dito que os jovens da formação do Benfica precisariam de nascer 10 vezes para serem jogadores... Isso era os do Benfica, os do Sporting não é preciso nascer 10 vezes. Só 5 vezes. Não, 2 vezes só. Mas Augusto Inácio, compreende-se esta política de contratações do Sporting? Este jovem Bruno Paulista fala-se em 3,5 milhões de euros, a contratação mais cara do reinado, por assim dizer, de Bruno Carvalho, para um jogador que muito dificilmente será titular. Vamos ver se vai ser titular em primeiro lugar, vamos ver se não vai ser titular. Isto depende depois, durante a época, o que é que vai acontecer. Agora, há uma coisa que o Sporting tem que fazer em relação aos outros que são mais endinheirados, tem que se antecipar. Se o Sporting não antecipar, daqui se calhar este Bruno Paulista, se calhar daqui a 1 ano, já não vale 3,5 milhões, se calhar é capaz já valer 10. Eu lembro de um caso de um jogador, há 4 anos atrás, em que o Sporting estava a negociar, quando foi as primeiras eleições que o Bruno Carvalho não ganhou, nós estávamos a negociar com esse jogador. E esse jogador valia 4 milhões. Foi à seleção do Brasil 3 meses depois, já valia 15. Ou seja, o Sporting tem que se antecipar, porque se for jogar depois e igualdade, não tem qualquer hipótese de poder competir. E daí o risco, que é sempre o risco que se corre, mas é um risco que, pelo menos pelo que se vê, que é um risco bem calculado. Mas, desculpa, bem calculado é este ano ou no passado? Não, bem calculado este ano. A contratação do Bruno Paulista é bem calculado. É bem calculado, porque é um grande jogador. É jovem, que tem que se adaptar ao futebol português e aqui à Europa, mas tem aquilo que a gente denominamos, tem ali o talento, tem que ser desenvolvido. Agora, repara uma coisa, isto não quer dizer que ele chega ali e que não joga no Sporting. É porque é longa, o Sporting está em 5 frentes, sei lá que o Sporting passe à fase de grupos da Liga dos Campeões, ainda vai precisar de mais. O Sporting tem que ter, não é uma equipa, o Sporting tem que ter um plantel equilibrado. E nesse plantel equilibrado tem que haver sempre aquelas situações em que não possa haver grandes oscilações na equipa, como talvez há 2 anos e o ano passado o Sporting tinha acontecia
Se é o Slimani, já o Sporting, e agora o Sporting em termos ofensivos, como é que é? Não, o Sporting agora tem muitas alternativas para poder enfrentar as frentes. E Augusto Inácio, que resposta é que dá aos críticos da gestão de Bruno Carvalho que falam das contratações falhadas do Sporting neste defesa, nomes como Danilo Pereira, Van Volkswinkel, Boateng e também Mitroglou? Não, o Boateng não é falhada. O Boateng esteve aqui em Lisboa, fez exames médicos e foi reprovado pelos exames que fez ao joelho. O Sporting detectou que ele tinha um problema no joelho. Aliás, ele tinha sido operado aos 16 anos e há 2, 3 anos para cá teve sempre problemas no joelho. Quer dizer, o Sporting quis saber se realmente ele estava completamente bom do joelho ou não, chumbou nos testes médicos e isso não é uma contratação falhada, é uma contratação que não fazia... Joelho sem cartilagem é difícil. Joelho à mantorras, como dizem os jornalões. O Sporting detectou esse problema, é evidente que não podia ter um jogador desse risco, daí, e aí acho que o Sporting está a trabalhar muito bem, não veio Boateng, veio logo Aquilini. Ou seja, o Sporting já tem 2, 3, 4 nomes em carteira, para num caso falhar um, vir o outro. Por isso não me parece que fosse uma contratação falhada. O Mitroglou foi, como já lhe disse, o Sporting se quisesse contratar o Mitroglou, não era por 500 mil euros, quando vem a imprensa, de diferença que o Sporting não contratava. Danilo Pereira não era uma necessidade. Já foi diferente. Danilo Pereira é uma questão de negócio, em que os empresários aqui tiveram um papel muito importante, porque também queriam receber a parte de Leão, mas da parte do Leão não levou nada, teve que levar da parte do Dragão, pronto, sempre recebem, mas não é da parte do Leão. Por isso, há coisas que não são bem aquilo que nós pretendemos, mas já há sempre alternativas e o Sporting nesse aspecto está bem documentado. Joaquim, como é que avaliarias e classificarias a política de contratações do Sporting até este momento, dia 6 de agosto? Desta época? Desta época. Não tem nada a ver com a época passada. O Sporting neste momento está a investir sobretudo em massa salarial. O Sporting, mesmo partindo do princípio que Bruno Paulista vai ficar, apesar de ainda não ter assinado, pelo menos quando entrei no estúdio, não tinha assinado, 3,5, Teo Gutierrez 3,4, Brian Ruiz 2, também mais de 10, salvo erro. 11. Portanto, não chega a 11. O Sporting, o ano passado, deitou fora praticamente 16. À exceção de Paulo Oliveira, o Sporting contratou Ryan Gold, 3, Jonathan, 2,6, Slavchev, 2,5, Paulo Oliveira, excelente, 2 milhões, Sacco, 1,4, Rossell, 1,2, Nabissar, 1, Tanaka, 850, André Geraldes, 800, Rabiá, 750. Portanto, se olharmos para este desperdício... Olha que nem tudo isso é verdade. Não? Não. São os números que vieram... Tudo é verdade. Posso dizer que quando André Geraldes não custou nada 800, foi a custo zero. 1.4, se este é o nome do jogador, Sacco, 1.4. Sacco 1.4. Não é verdade, é metade. Só para dizer que esses são números que eu sei. Agora, os outros números não vou discutir. Mas esses, claramente, não são verdades. Então, mesmo Sacco, 700 mil euros é deitado fora. Rossell, 1.2 é deitado fora. Nabissar, 1 é deitado fora. Não é deitado fora. O Sporting ganhou dinheiro com o Nabissar. Está bem, mas foi deitado fora em termos de utilização daquilo. 2,5. Daquilo que o Sporting fez agora pelo Carlton. Daquilo que o Sporting tirou do jogador. O Sporting, em termos financeiros, aqueles que entram e que não rendem e depois que saem, o Sporting ganha sempre dinheiro com eles. Por isso, em termos financeiros, o Sporting não perde. Pode perder em termos desportivos. É isso que agora, em termos financeiros, o Sporting não perde. Em termos desportivos, estes jogadores todos a que eu me referi, à exceção de Paulo Oliveira, todos os outros não trouxeram rigorosamente zero ao Sporting. Em termos de prestação desportiva. Mas atenção ao Ryan Gold. Espera mais um tempo. Mais quanto tempo? Por ele. Mais quanto tempo, Augusto? Esperem por ele. Depois vamos ver se é o jogador pequenino que, coitadito, que anda ali assim, um projeto de jogador. Vamos ver. É muito melhor que o Yuri Medeiros? É diferente. O Yuri Medeiros é mais nas aulas. Não, o Ryan Gold é em médio interior. Não é um ala. O Yuri Medeiros é um ala, como tu sabes, características completamente diferentes.